Bom dia, tudo bem? Bom, eu me chamo Rodrigo, tenho 33 anos e eu decidi fazer esse vídeo que eu senti muita vontade de compartilhar algo que eu tenho pensado nas últimas semanas e devido a algumas situações me fizeram pensar um pouco mais de força sobre isso. É sobre o tempo e as nossas amizades. Eu acho que muitas vezes a gente tem um desafio pela frente no nosso viver de compreender qual é o tempo exato das coisas. Na real, tem muito mais a ver com discernimento. Ou seja, se tu é uma pessoa aí já que já tem uns 15 anos de vida pra cima, e você tentar se lembrar de todas as pessoas que já passaram pela sua história, desde o teu primeiro momento de vida até hoje, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que grande parte dessas pessoas não permanecem ao seu lado até hoje. E que muitas delas foi por um período de tempo que elas apareceram, fizeram parte da sua vida, e quantas delas, por muitos momentos felizes, talvez vocês até juraram amor eterno, queriam até o fim. Eu acho que isso é bem comum da nossa parte, fazer esse tipo de coisa. E eu tenho refletido bastante sobre isso. E aí eu fico pensando que a gente às vezes tem algumas dificuldades. E aí é o ponto que eu queria falar um pouquinho. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, para até uns 20, eu me percebia muito sozinho. E eu acho que uma das piores solidões é quando você se sente sozinho no meio da multidão. Ou seja, eu tinha trabalho, na época eu congregava numa igreja, e eu era conhecido por todas as pessoas daquele lugar, daquela igreja no caso, né? Porque era o meu maior ambiente de convívio depois do meu trabalho. E acontece que é muito interessante que eu não tinha de fato amigos que me buscassem quando tinha algum evento deles, por exemplo. Ou seja, era verão, eles iam pro parque aquático. Eu tinha conhecimento de que um grupo havia ido e não me convidavam. E nessa época eu já morava sozinho. E essas coisas me trouxeram muita dor, me trouxeram muita tristeza, e eu lembro que eu fiquei muito chateado. E por conta desse processo que eu fui vivendo de solidão, eu lembro que chegou uma hora que eu sempre gostei muito de filme. E nessa época ainda existia locadora, que hoje nem existe mais. E eu lembro que eu chegava a alugar 17 filmes, mais de 20 filmes por final de semana, e eu passava o dia inteiro assistindo filme. Porque eu pensava, poxa, já que ninguém me chama, e eu não quero ficar nessa dependência, ficar nessa busca por um convite e ficar aqui me remoendo com isso, eu vou buscar meios de passar o meu tempo, de passar o meu dia. Então, de vez em quando eu ia mandar no shopping, dava uma caminhada em algum lugar da rua. Mas chegou uma hora que eu me enfiei dentro de casa mesmo e fiquei vendo filme e via filme sem parar. Só parava para fazer almoço e no banheiro e para dormir. E esse período, por um lado, foi muito bom, porque fez eu me conhecer mais também. Fez eu perceber que eu estava entrando num estágio, muitas vezes, de mendigar por companhias. E principalmente quando a gente faz isso por determinadas companhias. Porque eu acho que todo mundo, ou grande parte de nós, temos alguém, ou alguéms, deixa eu usar esse plural, pessoas que a gente tem muito desejo de estar perto. Porque elas nos trazem alegria, porque nos traz paz, porque é extremamente gostoso estar por perto daquela pessoa. Mas às vezes a gente percebe que esse movimento não é igual. Não é também de lá pra cá. A gente sempre muito vê um esforço de nós para essas pessoas. E eu penso que nesse estágio, nesse processo, o que me fez crescer muito era entender por que eu fazia com que... Por que era tão importante aquelas pessoas para mim. E existe uma frase muito conhecida de muita gente que diz assim, que às vezes determinado tipo de comportamento fala muito mais sobre a outra pessoa do que de nós mesmos, né? E às vezes é o contrário, fala mais de nós mesmos do que da outra pessoa. E eu acho que essa minha busca incessante por querer encontrar determinados tipos de amizade e querer perto de mim, falava muito sobre mim. Falava das minhas carências, da minha solidão, da minha incapacidade de lidar comigo mesmo.
ah, da minha capacidade também de ser uma pessoa agradável ou uma companhia desejável. E aí é uma série de fatores que eu comecei a refletir e daí iniciou-se, após um tempo, um novo estágio. E depois eu vivi o contrário disso. Eu lembro que teve dias, olha que é uma bobagem, né? Mas dependendo do que você está vivendo, isso pode, naquele momento pode ser muito importante. Eu lembro que teve um final de semana que meu telefone tocava várias vezes em sequência, assim. Eu lembro até que eu tava com um amigo meu em casa na época e ele falou assim: "Caramba, Rodrigo, seu telefone não para de tocar". E eu falava: "Pois é, você vê que coisa". E aquilo pra mim, eu lembro que eu me enchi pra falar aquilo, porque eu me senti uma pessoa que estava sendo solicitada, que eu era, que legal, as pessoas me amavam. E foi legal viver também o contrário. Mas os anos se passaram, isso eu tinha lá uns 22 anos, 23 para 24. Já se passaram 10 anos. E tantas coisas aconteceram. E aí hoje eu vivo um outro estágio. Eu vivo um estágio de tentar sempre compreender o jeito do outro, de fato. A não mais me lamentar pela minha solidão, quando de repente eu tenho um momento, um dia mais sozinho, mas é entender por que essas coisas estão acontecendo. E o meu irmão do meio, o André, ele é maravilhoso, é um dos meus irmãos que eu falo que é o mais carinhoso. Nós somos em 3 homens e uma menina, e de nós meninos o André, assim, sempre acho que foi o mais carinhoso. E ele falou pra mim esses dias aqui em São Paulo, falando da minha saudade de Florianópolis, da ausência que eu sinto, da falta que eu sinto de estar morando em Floripa por conta dos meus amigos e tudo mais, etc, família. E ele falou assim: mas também esse tempo foi importante pra você aprender a lidar com o silêncio, né, a silenciar. E eu falei: é verdade. Então eu comecei falando sobre o tempo, né, e aí eu acho que esse que é o grande lance nosso, é conseguir entender, discernir esse tempo na nossa vida. Eu venho de um berço cristão e eu gosto muito do livro de Eclesiastes, apesar de ser um livro que às vezes me deixava muito depressivo e triste. Mas o capítulo 3, os primeiros versículos, acho que até o versículo 9, fala que há tempo para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E fala que é tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. E vai falando várias coisas muito incríveis, assim. E aí, quando eu precisei vir para São Paulo, eu vim para cá em 2017, eu entendi que foi um tempo de afastar-se de abraçar na minha vida. Eu entendi que era um tempo que eu precisava estar aqui em São Paulo, mesmo que fosse contra a minha vontade. E entender que há tempo para tudo, mesmo que a gente viva aquilo que a gente não queria viver, mesmo que nós estejamos onde a gente não queria estar, alguma coisa vai acontecer daquele processo, alguma coisa vai nascer de bom dali. Eu trabalhei com joias durante muito tempo, durante uns 7 anos eu fui representante de joias, vendia joias para joalherias. E uma das coisas que eu aprendi quando eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, de joias, foi quando eu li sobre a pérola. E eu nunca me esqueço disso porque eu acho isso muito maravilhoso. Eu amo a natureza, eu amo a criação de Deus. E a pérola, ela é fruto de dor da ostra. Porque eu acredito que grande parte das pessoas saibam que a pérola, ela é um processo de quando entra um corpo estranho na ostra, normalmente costuma ser até um grão de areia, né, lá do fundo do mar, ou qualquer outro tipo de corpo estranho, em que a ostra não consegue repelir, ela não consegue tirar aquilo dela. E aí durante muito tempo ela começa a jogar como se fosse uma defesa chamado nícar, que é tipo um líquido que vai envolvendo aquele corpo, e quando você tem aquilo por mais de 2, 3 anos, e você abre essa ostra, você tem uma pérola. Aquilo que é usado para adornar o pescoço de muita gente, de muitas mulheres, para embelezar muitas coisas, porque é usado para muitos tipos de decoração, é fruto de dor. Não é uma vida fácil. Então ela teve que sofrer muito, e não foi pouquinho tempo. A ostra sofre por anos por conta daquele corpo estranho que é tão pequeno. E quantas coisas pequenas também, né, nos causam esse incômodo que a gente tenta arrancar e não consegue. E eu gosto muito de exemplos, assim, de ilustrações, de coisas, de metáforas, para entender alguns princípios, porque Provérbios também fala que a sabedoria clama pelas esquinas, clama pelas ruas da cidade. E eu entendo que, quando fala isso nessa passagem, tem muito a ver
com a capacidade de nós observarmos o que está ao nosso redor. E se a gente olhar para a natureza, para todas as coisas que foram criadas, a gente vai aprender tanta coisa. A gente vai aprender a respeito de cuidado, a respeito de proteção, a gente vai aprender a respeito de altruísmo, a gente vai aprender sobre justiça, a gente vai aprender sobre aquilo que é a vida, sobre plantio, sobre colheita, sobre tempo. E aí esse vídeo tem essa intenção de falar um pouco, acho que até demais, sobre tempo. E eu queria então deixar isso, né? Que a gente precisa aprender a discernir os tempos que se colocam na nossa vida, na nossa história. A minha vida não está definida, porque ela não chegou ao fim, né? Definir é dar fim a algo. A minha vida não chegou ao fim. E eu estou desenrolando ela dia após dia. Muitas coisas aconteceram. Muitos amigos maravilhosos se fizeram presentes em períodos específicos e extremamente importantes da minha história, mas que hoje já não estão mais do meu lado. Outros permanecem, já não estão com a mesma frequência. Outros foram e não voltam talvez nunca mais. E outros que estão comigo até hoje. E eu não sei até quando eles vão ficar. E eu não sei até quando também que eu fiquei, já passei na vida das pessoas. E que talvez tenha o contrário também, né? Quantas vezes pessoas fizeram questão da minha companhia e que eu não quis. Então, é sempre uma via de mão dupla. A gente sempre precisa tentar ampliar o nosso olhar e perceber que não é só o nosso modo de pensar. Tem a forma também com que o outro pensa a meu respeito. Não que isso precise ou deva nos definir, não é isso. Mas o outro também tem sentimentos, vai sentir dor, vai muitas vezes querer ter feito questão da nossa companhia. Então, mais ou menos assim. Que nós possamos aprender a discernir os tempos da nossa vida, quer sejam eles tempos de alegria ou de tristeza, de solidão ou de estar perto de pessoas, entender que tudo tem um tempo e que as coisas precisam simplesmente fluir. E se a gente conseguir encarar isso da melhor forma possível, a gente sofre menos, a gente fica mais leve, a gente entende que o amor, que é o grande barato da existência, é o que torna as coisas gostosas e interessantes. E que o amor é livre. E que as pessoas precisam querer estar conosco por elas nos amarem. E que isso basta. E não por causa daquilo que eu posso oferecer para elas ou daquilo que elas me oferecem. Mas simplesmente porque eu as amo e elas me amam. E isso é o suficiente. Porque por mais que tu tenha um monte de riquezas, por mais que você tenha o melhor carro, a melhor casa, se você não tiver pessoas que você ama para estar com você, para celebrar, para dividir daquilo com você e vice-versa, não vale a pena. Então era isso que eu queria refletir, que eu queria trazer, que eu tenho refletido há bastante tempo. Foi longo, eu sou faladorzinho mesmo, mas eu espero que de algum modo, de repente, quem sabe, né, não te ajuda também a pensar de uma outra forma a respeito de tempo, do tempo das coisas, solidão, alegria. E é isso. Um beijo, fica com Deus e espero que você e eu tenhamos um excelente dia, tá bom? Beijão, tchau!